Olá, hoje eu vou resolver a questão 137 do Enem de 2024, continuando a nossa série de resoluções. É do caderno amarelo, né, a questão, e ela é da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Aí você tem a tabela, né, que ele falou, das médias mensais da umidade relativa do ar, em cada mês de maio a outubro. E ele continua. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. E aí tem os itens, né? Então, para resolver essa questão, a gente só precisa calcular a mediana dos dados informados, né? E os dados já estão em porcentagem. Então, basta a gente pegar esses elementos e calcular a mediana. Para isso, a gente tem que saber como calcular a mediana. E eu vou explicar aqui como se calcula. Bem, existem duas formas de você calcular a mediana. E essas duas formas dependem do número de elementos da série que você vai fazer a mediana. Né? Mas nos dois casos, você vai ter que ordenar essa série. Você tem um conjunto de elementos e aí você tem que ordenar esses elementos. Então vamos calcular o primeiro, vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é se você tiver, eu vou pegar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a questão, só para a gente explicar melhor. E detalhe que eu já expliquei isso em um outro vídeo, e eu vou deixar na descrição, caso tenha alguma dúvida, porque eu falei de média, de medianas, de modas, acredito que desses dois casos, para resolver uma questão. Então, no primeiro exemplo, eu vou pegar essa sequência de números aqui: 1, 7, 15, 5 e 36. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu falei, é ordenar essa sequência. Então, eu ordenei 1, 5, 7, 15 e 36. Depois a gente tem que ver quantos elementos tem essa sequência. A gente pode olhar aqui que tem 5 elementos. No caso, se a gente for aqui no elemento do meio, você tem 5 elementos, o elemento do meio vai ser o elemento 3. Então, a mediana aqui é 7. Simplesmente assim. Então, nesse caso, quando você tem um número ímpar de elementos, a mediana ela vai ser um elemento da sequência. Ela vai ser um elemento que está dentro dessa sequência, que no caso aí é o 7. Mas a gente tem o nosso segundo caso, né, de calcular a mediana, onde o número de elementos da sequência é par. Vamos pegar esse exemplo 2, pegar esses quatro números aqui. 1, 7, 15 e 5. Né? Eu só tirei o elemento 36 ali do exemplo 1. Nesse caso, a gente tem quatro elementos, mas vamos ordenar primeiro. 1, 5, 7 e 15. E aí, como o número é par de elementos, a gente tem uma segunda regra para calcular a mediana. A gente divide a sequência ao meio, ou seja, no caso dos quatro elementos aqui, a gente pega no meio ali que é dividir em 2, né? E a gente faz uma média entre o elemento que está na extremidade final da primeira metade e o elemento que está na extremidade inicial da segunda metade. Ou seja, no caso aqui, o 5 e o 7. A gente faz uma média aritmética dos dois números. Se você ver, isso faz sentido, porque no caso, quando você tem um número ímpar de elementos, você já tem um elemento que divide exatamente a sequência ao meio. No caso lá de cima, você tinha um 7. O 7 divide tudo que está para a esquerda. O número de elementos que está à esquerda de 7 e o número de elementos que está à direita de 7 é igual. Então você tem a mesma quantidade de elementos tanto para a esquerda quanto para a direita. Quando o número de elementos é par, você não tem essa divisão. Você não tem um elemento que divide a minha sequência ao meio. Nesse caso aqui, a gente calcular, então, como eu falei, a gente pega o 5 e o 7, né, que são os dois elementos ali na borda da metade da sequência.
e você faz a média aritmética dos dois. Basicamente, uma média, 5 mais 7 sobre 2. Então, a mediana nesse caso aqui vai ser 6. Então, a gente tem esses dois casos para calcular a mediana. Então, agora a gente pode voltar para o nosso problema. A gente tem aqui essa sequência de números, né? 46, 54, 60, 64, 64, 66. Aqui eu ordenei essa sequência, já, né? Se você for ver ali, a ordem é 66, 64, 54, 46, 60, 64. Eu já ordenei. E você vê aqui que tem 6 elementos. Ou seja, a quantidade de elementos é par. Então a gente vai ter que aplicar a segunda regra, né? Eu vou pegar aqui essa sequência e a metade dividir ao meio, né? 3 para lá, 3 para cá. E a gente vai pegar os da borda, que é 60 e 64, e calcular a média. Essa vai ser a nossa mediana. 60 mais 64 dividido para 2. Portanto, a mediana nesse caso, né, relativa aos dados, é igual a 62%. Então, a solução da questão é simplesmente, se a gente for olhar os itens, o item é 62. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu posso responder. Quem se interessar em inscrever no canal, muito obrigado, eu agradeço. E até o próximo vídeo.